Bom dia, nação. Aliás, boa tarde, né? É um prazer enorme estar com todos vocês aqui no canal Últimos Dias, e nós temos um compromisso com a história do Brasil, com a Bíblia, com os apócrifos e com as verdades que nos esconderam. E vamos estar falando aqui nessa parte 3 da nossa live. Não existe nascimento da besta, a besta sempre existiu. Ele se chama Samael, Lúcifer, e está presa hoje, né? Então, ela vai emergir do mar num tempo muito próximo aí, mas bem depois do terremoto. E estamos trazendo, mas só que essa questão da besta, a pessoa pensa que a besta é um assunto religioso. Não, ela não é um assunto religioso, ela é um assunto histórico. A vinda da besta, o governo do anti-messias, do anticristo que vai vir, ela é um assunto de construção. Outra coisa, a palavra Cristo no inglês, ela é Salvador, tá? Então é anticristo mesmo, porque a palavra Cristo em inglês, ela é Salvador, ela não é outra coisa. Por isso que tem a cristandade, né? Cristandade são a irmandade do Salvador. Então, o que vai vir aí é Cristo, porque o que é Salvador para nós aqui na Grécia é a palavra Cristo. Tanto que tem um ditado que diz, está se fazendo para Cristo, né? Então, tem que ter esse cuidado do que andaram fazendo. As redes sociais, ela é muito boa, gente, mas só que ela também tem um yin-yang pesado. Tá? Da mesma forma que tem o yin-yang nas redes sociais para trazer a questão da mentira, tem também o yin-yang para trazer também a questão da verdade. Então temos que ter muito cuidado com essas redes sociais nos dias de hoje, porque é um problema sério, não é verdade? Então nós estamos vendo que essa questão do sinal da besta, ela já vem sendo trabalhado, né? A partir do momento que o sistema está aí disfarçando que não sabe de nada. Quantas vezes nós ligamos a nossa televisão e parece que essa informação da marca da besta não chegou ainda na televisão. Não é verdade? Porque parece que ninguém está ligando para isso na mídia. Só que se você começar a ter essa visão totalmente errada da televisão, nós vamos ser pegos de surpresa, porque tudo que você conhece hoje do sistema, eles trabalham em prol do desenvolvimento deste sinal. E a missão dos que seguem os senhores do mundo é desenvolver esse sinal. A segunda missão é preparar o povo para receber esse sinal. Então nós temos duas missões desde a época em que a República de Terron, ela passa a ser um governo humano. Só para você entender mais um pouquinho como funcionou isso, para você entender, olha bem. Quando o Adão e Eva pecou dentro do paraíso, antes de Adão e Eva eles serem enganados, eles comeram o fruto, havia dois elementos do lado de fora do paraíso. Um era a serpente, certo? Que Yahweh faz a serpente para ela viver do lado de fora do paraíso. Era o único animal que vivia fora do paraíso, era a serpente. Ela não vivia dentro do paraíso. Ela é um animal que foi criado fora do paraíso. Ela é para viver fora do paraíso, diferente de todos os outros animais que estavam dentro. Então, na época do paraíso, todos os animais estavam dentro do paraíso. A única que estava fora era a serpente, que nós conhecemos como dragão. E tinha um outro personagem chamado Samael, que era Lúcifer. Para você entender, isso também está no livro dos Apócrifos. Esse Samael, esse Lúcifer,
não é ele que entra dentro do paraíso para fazer Adão e Eva pecar, mas o dragão que foi enganado por ele. E esse dragão que foi enganado por Lúcifer, é esse dragão que vai entrar. O Lúcifer, ele só se disfarça de anjo. Você lembra lá no primeiro livro de Adão e Eva? Que antes que Adão e Eva, a Eva tinha que abrir o portão do paraíso. Gente, o portão do paraíso não tinha anjo tomando conta. Quem tinha autoridade para abrir a porta do paraíso era Adão e Eva. Hoje é um querubim com uma espada, né? Porque Adão e Eva foi expulso e alguém teve que substituir. Mas só quem tinha autonomia para abrir o portão do paraíso era Adão e Eva. A eles tinha sido dado esta autoridade, porque o jardim do Éden é um reino. E como é que agora o Samael... Aí você vai perguntar, mas Edson, qual era a intenção maior de Samael em querer introduzir o dragão dentro do jardim do Éden? Gente, ali tinha duas intenções, para você entender esse negócio de marca da besta, de grande tribulação e tal, enfim. Qual era o objetivo de Samael? Era o mesmo objetivo do dragão? Não. O objetivo do dragão era o mesmo de Samael? Não. Qual era o objetivo do dragão? Sendo o dragão animal que vivia fora do paraíso, tanto que você vai ver ali o Samael falando, ô cara, quando Adão e Eva estão lá dentro comendo o bom e do melhor, tu tá aqui fora, né? Então a intenção do dragão é entrar no paraíso e viver lá para sempre como Adão e Eva. O dragão só tinha um objetivo, que a Eva abrisse aquele portão e ele entrasse no paraíso. E qual era o objetivo de Samael? Não era entrar no paraíso. O de Samael é resgatar o governo da luz e trevas. O governo república que estava dentro daquele fruto. O dragão não queria nada com fruto. O dragão não estava nem aí por fruto. Ele queria ficar no paraíso. Comer das coisas maravilhosas do paraíso. Mandar no paraíso. O dragão tinha aquele objetivo. Mas o Samael, ele tinha um objetivo de resgatar de dentro do paraíso o governo da luz e trevas, que é lá em cima, e Yahweh prende naquela árvore. Porque, na verdade, quando o Satã ele foi expulso do céu, ele não traz o governo com ele. Esse governo fica dentro da árvore que o próprio Satã tinha escondido. O que o Satã fez? Lá em cima no céu, ele entrou no jardim, porque o jardim é Sião, já estava lá em cima, e ele esconde numa árvore para poder, no momento certo, ele governar tudo com aquele governo. Só que ele é expulso, ele não consegue pegar aquele governo que ficou ali escondido na árvore. E quando o jardim é colocado na terra, é colocado junto com aquela árvore, e só alguém obedecendo, através de uma ordem dada, poderia destruir aquele fruto da desobediência, que seria Adão e Eva, a última esperança. E é o que não acontece. Adão e Eva, eles não obedecem, eles são enganados. Porém, para que Satã ele pudesse resolver dois problemas, o problema do dragão, que era entrar no paraíso e comer de tudo que era bom que tinha lá, que essa era a intenção escrita no livro. Tem a questão do Lúcifer, que o Lúcifer ele queria o governo da luz e trevas. O livro de Apocalipse não conta essa história. O livro de Apocalipse está contando história futura. Para você entender isso, você tem que ir no livro de Gênesis, que é a história inicial. Toda a história tem 3 pontos: início, meio e futuro. Se alguém quiser ler a queda de Lúcifer, Adão e Eva no paraíso, lendo Apocalipse, vai se lascar.
Porque o Apocalipse é revelação. Ele está contando coisas futuras que vai acontecer. Então, se alguém quiser entrar em Apocalipse para tentar desvendar início, vai quebrar a cara. Porque o Apocalipse não desvenda início. Ele só desvenda futuro. Livro da revelação. Ok? Ele até fala do dragão, a antiga serpente. Ele fala do dragão. Mas ele não conta a história inicial. Porque o Apocalipse é um livro futurístico. Muito bem. Quando esse dragão, ele entra no paraíso, para ele entrar no paraíso, o Lúcifer, o Satã, ele teve que se disfarçar de anjos e cantar louvores, para que a Eva pensasse que fossem anjos vindo lá de cima. Os judaizados piram quando a gente conta essa história, porque os falsos judeus, que acham que são judeus e não são, eles não têm a bagagem, eles não têm o intelectual para poder abordar sobre esse assunto. O negócio dos judeus é guardar sábado, né? O negócio dos judeus é mitzvah, né? É Torá, Brit Hadashah, botar kippah e talit, essas bobagens todas aí do sistema satânico. Mas quando o satânico começa a cantar música, louvores, a Eva pensa, caramba, os anjos desceram. E o Satã, ele então sugestiona a Eva abrir o portão para eles entrar. E o dragão disse que vai, né, falar com a Eva, contar o segredo. Mas quando a Eva abre o portão, só quem entra é o dragão. E o Satã fica do lado de fora, aguardando o dragão pegar o fruto, né, e dar para Eva comer. Não adiantava o dragão pegar o fruto e dar para Samael, porque senão não ia adiantar nada, né? Alguém tinha que comer do fruto para estar debaixo do governo desse fruto. E aí o dragão vai, pega o fruto e dá para Adão e Eva comer. Adão e Eva comem. É estabelecido o governo da luz e trevas, Só que esse governo da luz e trevas, ele não fica com Satã. Ele não fica. Esse governo fica diretamente com o dragão. O dragão recebe esse poder. O poder de dominar o mundo ficou na mão do dragão, não ficou na mão de Samael. E quando Yahweh desce para poder falar com Adão e Eva, Samael pica a mula, ele vai embora, ele solta fora, tchau, perna para que te quero. Samael não é bobo de ficar ali, ele não consegue nem pegar o poder que o dragão ele recebe quando Adão e Eva come daquele fruto. O poder fica com o dragão. E para o dragão dar esse poder a Samael, o dragão tem que se encontrar com Samael, o que não foi possível. Nenhum momento o dragão se encontrou com Samael até o dia de hoje. Vamos ver como é que foi isso? Vamos lá. Quando Samael ele foge, o dragão é amaldiçoado. A Eva é amaldiçoada. O Adão é amaldiçoado. E são expulsos do paraíso. Isso é só para você lembrar mais ou menos, se entender o Apocalipse. Quando o Adão e Eva é expulsos do paraíso, o dragão ele vem várias vezes perturbar Adão e Eva, porque o dragão tinha o poder. E o Satã ainda não tinha aparecido. Quando esse dragão ele está prestes a encontrar com o Satã num dado momento da vida, ele vai lá e tenta matar Adão e Eva, me vem a ordem de Yahweh, joga esse dragão no mar, e esse dragão vai parar na China, na Índia. Vocês leram lá comigo, né? O dragão ele vai parar na Índia. Ok? E Satã aparece. E mais uma vez Satã ele não consegue resgatar o poder, porque o poder ficou com o dragão. E Yahweh pega o dragão, joga lá para a Índia, longe de Satã. E depois, vou dar um pulo grande. Quando Yahushua morre no madeiro, você vê que desde Gênesis, Apocalipse,
Desde Gênesis a Apocalipse 11, mais ou menos, o dragão nunca viu a cara de Satã depois daquele dia. Porque o dragão foi jogado na Índia e o próprio Lúcifer, o Satã, ele é amarrado no inferno pelo próprio Yahusha que manda prender ele com corrente. Qual é o episódio de toda a Bíblia que o Satã, Lúcifer, passa a se encontrar com o dragão? No Apocalipse 12. Somente no Apocalipse 12 é que o dragão vai entregar o seu poder à besta. Porque se o dragão não entregar o poder à besta, a besta não vai poder reinar. O que ela precisa reinar para concretizar o reino da besta aqui nessa terra. Então o dragão, ele está onde? Ele está... Só que é uma maldição. Você fala assim, Edson, mas o dragão, ele tem o poder da luz e trevas, então por que ele não reina no mundo? Porque ele está preso igual... Ele está preso igual Lúcifer. Só que Lúcifer está preso no subterrâneo e o dragão está preso na superfície. Porém, esse governo da luz e trevas, o dragão vai tentando reinar o mundo através de homens, seres humanos. Nesse caso, os askenazes, os ingleses, franceses, sabe, o poder americano, o poder russo. Então, os homens que são o povo do príncipe que há de vir, ok? Que estão hoje com a sociedade do Vril, esses homens, eles governam com esse governo que está com o dragão, mas só que também não tem muito peso, fica só no campo das ideias, porque há uma maldição nesse governo de metade, luz e trevas. Por isso que a política, ela sempre é o que você vê hoje. Essa república, ela tem muitas ideias boas, mas nenhuma delas se concretiza. Você está vendo? Por causa das coisas má que existem dentro dessa própria política. Quando você vê que a república está para dar uma luz de coisas boas, vem dentro da própria política as coisas erradas, que criam as CPIs, que criam um monte de situações ruins. Só quem vai poder ter todo esse poder da luz e trevas será o criador dela, que foi Samael. Por isso que lá em Apocalipse 12 você vê que quando o dragão ele veio e deu todo o seu poder à besta. Você pode ler lá em Apocalipse 12, né? Apocalipse capítulo 12, o dragão deu o seu poder à besta, quer dizer, aquele poder que o dragão pegou lá no paraíso com Adão e Eva, mas não teve oportunidade de se encontrar com Samael em nenhuma parte da história da humanidade, porque o dragão é jogado no mar da Índia e Samael é acorrentado lá embaixo. Você vai ler isso no livro dos Apócrifos, a descida de Jesus no inferno. E você vai ler a parte do dragão no primeiro livro de Adão e Eva. Então, no primeiro livro de Adão e Eva, os Apócrifos, você vê o dragão sendo lançado no mar e parar na Índia. E no livro A Descida de Jesus no Inferno, tá como Jesus, você vê que lá nesse livro o Lúcifer ele é acorrentado. Então você tem as duas situações. E depois esses mesmos dois, tanto o dragão ele vai ser solto da Índia, mas ele não vai poder ir muito longe, ele só vai ser solto para entregar o poder à besta, e a besta só vai poder fazer o que ela tem que fazer depois que ela receber esse poder de Apocalipse 12. E essa questão é muito importante. Só para você ter uma ideia, como que os políticos sabem de toda essa história? Da marca do sinal da besta, que eles chamam de marca, né? O sinal da besta e tantas outras informações que nós estamos tendo aí. Muitas informações que nós estamos vendo hoje. Só para você ter uma ideia. Em 2015, não sei se você ficou sabendo, a justiça ela autoriza o uso do chip da besta no Brasil.
Não sei se você soube disso. Aí um vereador evangélico, ele conseguiu aprovar uma lei que proíbe em qualquer ser humano, colocar em qualquer ser humano o código de barras ou de qualquer marca que seja relacionada ao sinal da besta, com ênfases ao número 666. E o nome desse deputado, desse vereador, se chama Carlos Fonte. E esse Carlos Fonte, ele é do PSD. Ele foi vereador na cidade de Santa Bárbara do Oeste, de São Paulo. E de forma surpreendente, para você ter uma ideia, o Carlos Fonte conseguiu em 2015 que essa lei fosse aprovada pela maioria da Câmara, passando a ser reconhecida e aceita juridicamente. E ainda em 2015, o escritor que também é ateu, Eduardo Banks, ele decidiu protestar contra essa lei e acionou o Ministério Público. E esse Banks alegou ao MP, ao Ministério Público, que de acordo com a Constituição do Estado de São Paulo, esse tipo de lei não compete a uma Câmara de Vereadores, mas apenas a Câmara Federal dos Deputados é que poderia discutir, votar e sancionar esse tipo de lei. Aí o vereador, o Carlos, argumentou que essa lei é importante para evitar o controle de uma nova ordem mundial. E falou também sobre algumas teorias da conspiração de empresas que rastreiam as pessoas e tudo mais. Então, o seu discurso, ele acabou não convencendo o desembargador Álvaro Passos, não sei se vocês acompanharam a notícia na época, que no uso de suas atribuições legais, no tributo da Câmara, do Tribunal da Justiça do Estado de São Paulo, ele acabou aceitando a denúncia do Ministério Público e concedeu uma liminar suspendendo a lei do vereador Carlos Fonte, do PSD. E, portanto, ele retirou a proibição do uso de chips ou qualquer símbolo que sejam considerados por religiosos como da besta. Aí a liminar trouxe um alívio para o ateu Eduardo Banks, que acredita ser desnecessário uma lei como essa, mas, no entanto, a lei do chip da besta, como ficou conhecida, trouxe uma reflexão importante. Será que esse tipo de discussão é realmente de cunho religioso? Não seria essa a hora dos políticos brasileiros começarem a refletir sobre assuntos como esse? Olha, gente, se depender do desembargador Álvaro Passos, pelo menos a Justiça de São Paulo já lavou as mãos que nem Pôncio Pilatos, hein? E passou a bola para a Câmara dos Deputados em Brasília. E se houver algum interesse nessa pauta, então serão eles quem irão discutir e votar. Agora, resta saber se existirá interesse em debater esse tipo de assunto dentro da Câmara. E esse assunto está em discussão em todas as pautas da Câmara do Governo. Mas isso não é um assunto que eles querem passar para a mídia, para a televisão, para trazer essa informação. Poucas pessoas souberam que isso aconteceu dentro da Câmara dos Vereadores. Porque eles conhecem, tanto pelo lado cristão do religioso Carlos, como do lado ateu de Banks. Todos eles, todos os deputados. E olha que eles não discutiram isso em fórum religioso. A coisa veio para o patamar social. Então eu fico pensando, enquanto nós, o gado, que nós somos o gado para eles, né? Ficarmos trazendo essas coisas para o cunho religioso, o que eu acho que as pessoas devem ter muito cuidado. Enquanto nós estivermos trazendo isso aí para o sentido religioso, eles vão passar à frente e quando nós abrimos os olhos, já estamos com a mão, com nossos pés no governo que eles querem que a gente venha caminhar. Agora, não é só o cristianismo. Gente, a política, ela é toda judaica cristã. A política, ela é toda baseada no meio
do foco judaico-cristão. E é isso que a gente tem que entender. Toda política está baseada nisso. Toda política está baseada nisso. Toda. Toda política está baseada na questão judaico-cristã. Certo? Ouvi um barulho aqui, era o sininho, é o despertador. Então, nação, nós temos que ter cuidado para não pensarmos que é só evangélico que sabe dessa bomba. Quando eu falo para você que o objetivo do governo não é dar casa para pobre e melhorar a situação do povo, mas sim colocar em andamento o seu projeto para esse desenvolvimento de controle mundial. E o controle mundial não é matança mundial, é controle mundial. É controle, eles têm que controlar o ser humano. E uma vez que eles controlam o ser humano, logicamente vai morrer quem não entrar dentro do controle, se não tenha dúvida, que foi o caso de Samael, que fez com que a besta, o dragão, mandasse Adão e Eva comer do fruto para morrer. Tem o interesse da morte do ser humano? Claro que tem. Por quê? Porque o que Lúcifer oferece, veja bem, Lúcifer não oferece nada para Adão e Eva. Quem oferece para Adão e Eva é o dragão. O dragão sim oferece. O Lúcifer, ele oferece para os seus anjos. A promessa que o Lúcifer faz são para os anjos caídos. Quem não leu aí o livro, tem aí os livros que a gente vai, eu até pedi para você dar uma lida, que vão ser livros muito interessantes, né? Bastante interessante esse livro. O primeiro livro aí que você poderia estar lendo é O Princípio do Universo. Nesse livro dos apócrifos vai falar deste episódio que eu estou falando, de Lúcifer e o dragão. O segundo livro é o segundo livro de Adão e Eva. Eu botei primeiro aqui, mas é segundo, tá, nação? O terceiro livro... Opa, eu acho que fiz coisa errada aqui. Segundo livro de Adão e Eva. O outro livro é o livro de Enoque, né? A gente faz tudo bonitinho e sai errado, né? Livro de Enoque. Então, primeiro livro de Adão e Eva, segundo livro de Adão e Eva, o terceiro livro de Enoque, né? O outro livro é o de Melquisedeque, o vaso. E o outro livro é a descida de Jesus ao inferno. Então, se você ler esses livros, vai ser muito importante para você compreender o que nós estamos falando aqui, que só com a Bíblia não dá, não. Com a Bíblia não dá. Se fosse a original da Bíblia, até daria. Mas só com a tradução da Bíblia do Almeida, que os senhores do mundo, eles traduziram e reduziram, só com a Bíblia não dá. Se você for pegar a Bíblia para tentar, você não vai encontrar contextos. A Bíblia, ela foi programada não para ser mentirosa, mas para ser contada do meio para o fim. Tudo na Bíblia é do meio para o fim. Tu pega o início, em Gênesis, está do meio para o fim. Você pode ver que o Gênesis não tem o seu início verdadeiro. Ele já começa no início, criou Deus os céus e a terra. E disse Deus, né? Quer dizer, o Gênesis, ele começa com a parte do apócrifo onde Yahweh se aborrece com o próprio Lúcifer e ele vai para dentro do abismo fazer a terra. Começa ali. Só que o Gênesis, ele vem muito mais atrás do que o Gênesis está dizendo. Você compreende? Então tem que ter esse cuidado. A Bíblia do Almeida, ela foi passada, a escritura foi passada para a mão dos senhores do mundo, onde o Almeida era um, porque o João Ferreira de Almeida também era um escravagista, filho de escravagista, pertencente à cúpula da católica romana e grega, da política satânica que escravizou os pretos aqui na América, que são os verdadeiros judeus da Bíblia do Almeida. Não tem nenhum louvor e glória ao Almeida, porque o Almeida também, querendo ou não, o padre João Ferreira de Almeida, ele participa da sujeira de construir uma escritura faltando contexto. Eles resumem a escritura dentro daquilo que eles pensavam que tinha que estar.
Então, esse é o problema. Nós temos na capa da Bíblia e dentro da Bíblia o nome de um escravagista que participa de morte de pretos, escravização, perda da identidade desse povo e a fabricação de um falso judaísmo no mundo. Mas tudo isso teve que ser necessário para a construção do império da besta que vai vir. Você compreende? O povo do príncipe que há de vir são esses que estão hoje como heróis, inclusive até dentro da Bíblia do Almeida. Se você ver quem é mais conhecido na Bíblia do Almeida, Jesus e João Ferreira de Almeida. Se você analisar, é algo bem simbólico, né? Um homem que tirou a identidade do verdadeiro povo e entregou aos falsos, e hoje vem como o seu nome principal de um livro chamado Bíblia. Só que a Bíblia é um livro de traduções, de cópias. E nessas cópias, se você não lê os apócrifos, você vai estar entrando na onda dos próprios maçons askenazi, que os fins justificam os meios. É isso que eles estão fazendo. O fim justifica os meios. O fim desse sistema evangélico que está aí hoje justificou o meio pelo qual hoje o sistema evangélico não é dado como assassinos, mas como santos, porta-vozes da salvação. Então eles conseguiram fazer esse detalhe. E é por isso que nós somos atacados, é por isso que nós fomos atacados, estamos sendo atacados e seremos atacados. Porque não existe só a verdade no mundo, a mentira também existe. Não existe só pessoas verdadeiras no mundo, os mentirosos também existem. Não existe quem goste da verdade no mundo, quem gosta da mentira também existe. Então nós vamos ter um problema até o desfecho de tudo isso. Vamos ter pessoas que vão estar do nosso lado, nos protegendo, querendo o nosso bem, e vamos estar pessoas do nosso lado que vão estar tentando nos destruir e querendo o nosso mal. E você vai ter que saber sobreviver no meio disso. Não é uma coisa que vai acabar agora. Então temos que ter muito cuidado com essa questão, com essas novas temáticas do Apocalipse. Sabe por que tem pessoas que atacam o Edson Silva História? Sabe por que tem gente que odeia o irmão Edinho quando o Edson Silva História fala de Apocalipse? Porque muita gente criou vídeos na internet, blogs, vlogs, pregam nas suas igrejas, pregam na sua denominação. Os que saíram do sistema tentam criar um novo ritmo de mentira e a gente desconstrói essas mentiras. São pessoas que estão até ganhando dinheiro com webinar na internet, curso de escatologia para aprender Apocalipse. Imagina, curso de Apocalipse no meu webinar. Coach do Apocalipse, vou fazer Apocalipse isso, fazer Apocalipse. Quer dizer, tem gente ganhando dinheiro, dando aula de Apocalipse inventado por eles. E quando eu sei que é inventado, porque não tem um caminho apócrifo, não tem um caminho histórico, não tem um caminho bíblico. Eles vão criando a imagem, porque tem duas maneiras de você contar uma história. Você lê uma história e é fiel à visão do autor que a escreveu, e você lê e cria uma imaginação da sua própria cabeça. Aí você passa a ter conteúdo, mas é um conteúdo inventado. O nascimento da besta, a besta já nasceu. Isso é uma estratégia oportunista. Porque se você pegar esse título, a besta já nasceu, está entre nós, e procurar essa besta nasceu, você não encontra ela na Bíblia, não encontra ela nos livros de história e não encontra ela nos apócrifos. E quando você não encontra ela na Bíblia, e quando você não encontra ela nos apócrifos, e quando você não encontra ela nos livros de história, você está fadado a cair na mão desses embusteiros, porque eles estão pegando a Bíblia para ganhar dinheiro. Se eles ganhassem dinheiro falando a verdade, seria louvável, não tem problema nenhum,
Porque se a mentira é assalariada, a verdade também não tem problema nenhum ser assalariada. O problema é que para você poder ser ajudado falando a verdade, você tem que amar muito mais a verdade do que a própria ajuda que vem nas tuas mãos. E aí nós estamos vendo um mundo de pessoas criando a ideia, eu acho que a besta já nasceu, vou meter um vídeo. E vai lá e bota o vídeo da besta nascendo. Mas ela sabe o que é a besta? A besta é o Macron. Não, a besta é Lúcifer. Se você pegar o livro de Barnabé, o próprio apóstolo chama Satã de anticristo. Você leu com a gente o dia desse o livro de Barnabé, não é verdade? Então isso não é invencionice. Agora, se o apócrifo é mentiroso, se a Bíblia é mentirosa, se o livro de histórias são mentirosos, aí há outros 500. Aí o problema já não é mais com a gente. Podemos morrer tranquilo, que aí nesse caso Yahweh não vai levar em conta o tempo da ignorância. Porque nesse caso, se tiverem errado, estamos livres. Mas ninguém vai poder dizer que nós inventamos. Você está compreendendo? Então a besta, ela sempre existiu. E ela foi o primeiro querubim. Não é homem, não é ser humano, não é animal, é um querubim. Aí que está o problema. Agora, eu posso imaginar, não afirmar, que a segunda besta, ela pode ser o Papa. Eu tenho as minhas dúvidas. Em relação a isso. Mas a primeira besta não é Papa e nem é presidente da República. A primeira besta, ela vai vir conhecida de uma imagem que estão propagando na televisão entre ETs e dragões. E a sua transformação da personificação humana. Vê que a primeira besta, ela tem rosto de homens. Não é verdade? Olha aí. É claro, nação, que falar a verdade hoje na rede social é um desafio. Eu vou te dar uma dica. Se você um dia falar assim, Edson, eu tenho que ajudar a levar essa verdade nas redes sociais. Então tenha uma coisa em mente. Não faça isso se você pensar que o mundo vai te aplaudir, que todos vão te aplaudir. Claro que muitos vão te agradecer, muitos vão ficar felizes com você, muitos vão ficar alegres com o teu trabalho, mas não serão todos. Marca da besta, não tem marca da besta, é sinal da besta, já começa errando aí. Os próprios pastores do cristianismo, eles erram pra caramba quando vai falar de Apocalipse. O primeiro absurdo é dizer que vai ter a marca da besta. E não existe marca da besta na Bíblia, existe o sinal. E sinal é uma coisa e marca é outra. Se você buscar na parede da tua casa uma marca e um sinal, são duas coisas diferentes que você vai procurar. Se você está na rua e buscar uma marca de trânsito e um sinal de trânsito, e perguntar para o teu filho, meu filho, se tu vê uma marca de trânsito e um sinal de trânsito, tu me fala, o que são as marcas de trânsito? É a faixa de pedestre, as placas de sinalização de trânsito. O que é sinal de trânsito? O semáforo. Então uma coisa é sinal, outra coisa é marca. Marca não existe na Bíblia, o que existe é sinal. Alguma coisa será colocado no ser humano que um objeto, não é uma marca, é um objeto, vai ser colocado, um objeto vai ser introduzido no homem, vai ser colocado na mão direita ou na testa, um sinal, ou seja, algo que transmite este sinal, não é uma marca, mas é algo que transmite este sinal, que vai fazer a pessoa ficar mais inteligente, que ela vai ganhar uma faculdade dentro da tua cabeça,
ela vai ser uma pessoa acima de qualquer outro ser humano, ela vai estar num patamar de excelência enorme diante da besta e diante de todas as outras pessoas, e as outras pessoas que não colocarem esse sinal naquela época vão ser dadas como mendigas, como sub-humanas, como pessoas que não são dignas. É como hoje a máscara. Se você vê alguém sem máscara na rua, nós já olhamos para a pessoa como coisa fora do normal, porque o normal hoje é usar máscara, não é ficar sem. Você compreende? E naquele dia, o normal vai ser você ter o sinal da besta. Uma pessoa que não tiver o sinal vai ser uma questão de desespero. Vai ser um escândalo. Você não tem o sinal. Menino, você não tem o sinal. Como é que você vai trabalhar sem faculdade? Se a faculdade está dentro do sinal, ô gente, bota o sinal, menina. Como é que você vai comprar e vender? Como é que você vai vencer na vida? Vai abrir tua empresa, vai comprar teus próprios produtos se você não tiver o sinal? Cara, tu pirou? Caraca, não tem um sinal não, gente. Esse cara tá maluco. Vai ser bem assim. Você compreende? E é dessa maneira que a humanidade vai caminhar para a desgraça. Aqueles que, infelizmente, vão ficar, sabe por quê? Olha bem, gente, nação, escuta o que eu vou dizer para você. Por causa dessa história de marca da besta, muita gente vai ser pego de surpresa com o sinal da besta. Porque o sinal da besta vai vir e vai enganar até evangélicos. Porque o cristianismo estão pregando marca da besta para os seus fiéis da igreja, quando a Bíblia não fala de marca da besta, ela fala de sinal. Fique ligado, daqui a pouquinho nós voltaremos aí com mais uma live para vocês, tá? Importantíssima, nesse mesmo título, mas dessa vez na parte 4, né? Roda a vinheta e depois da vinheta nós despedimos do pessoal. Legal, né? Então, gente, olha, daqui a pouquinho nós voltamos para vocês. Hoje vamos ter live o dia todo. Fica ligado. Se você não conseguir ver as lives, né? Eu vou fazer de tudo para não chegar a 1 hora, sempre 40 minutos, 50 minutos, mas não chegar a 1 hora, para você poder compartilhar, passar para os seus familiares, ver de novo, analisar, pegar a Bíblia, pegar apócrifo, livro de história. Veja junto com a gente ali. Não seja enrolado, não seja enganado. Tamo juntos, vamos para cima e que a roxa te carregue na palma das suas mãos. Até a próxima live, nação linda! A violência é tão fascinante e nossa vida só tão Você passa de noite sempre vê apartamentos acesos. Tudo parece ser tão real, mas você viu esse filme também. Andando na rua, pensei que podia ouvir alguém me chamando, dizendo meu nome. Já estou cheio de me sentir vazio. Meu corpo é quente, estou sentindo frio. Todo mundo sabe e ninguém quer mais saber. Afinal, amar ao próximo é também no rio. Isso é justiça.
desafinada, é tão humana e tão errada. Nós assistimos televisão também. Qual é a diferença? Não está te